Louvamos a Deus por mais uma noite estarmos aqui. Tempo especial, tempo de gratidão, tempo de louvarmos e exaltarmos o nome daquele que é o motivo de estarmos vivos, de termos um sentido para viver e de alguma maneira vislumbrar com esperança no amanhã. Pastor Onésimo, boa noite, meu querido. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz a todos. É um prazer estar aqui. Estou feliz. Deus abençoe. Amém. Coisa boa a gente poder esperar em Deus. Você que está entrando nesse momento, seja bem-vindo. É tempo da gente agradecer ao Senhor. Convido você para que já faça aqueles atos costumeiros das nossas lives. Chame aqueles que estão mais próximos, chame aquele que está no quarto, aquele que está na cozinha, aquele que está no banheiro, chame o que está na rua. Vamos participar, chame a família, é hora de acalmar o coração, é hora da gente se voltar para Deus em gratidão e também é hora da gente parar um pouquinho nesse dia, refletir a respeito do que Deus tem a nos ensinar. Creio plenamente que Deus tem algo especial reservado para as nossas vidas nessa noite. Falaremos a respeito desse tema, avivamento. E desde já, peço para que você pegue sua Bíblia, já deixe aberta no Salmo de número 40, que leremos daqui a pouquinho, e peça ao Senhor para que fale ao seu coração. Se possível for, pegue um papel para anotações, pegue um bloco de notas, uma agenda mais velha, que você possa fazer essas anotações, compartilhe esse link, vai lá no botãozinho compartilhar, compartilhe nos seus grupos, os grupos que você faz parte. Tem muita gente que é alcançada através dessas postagens. Faça isso nesse momento. Como a Cleusinha sempre faz também, marque o nome de uma pessoa conhecida aí nos comentários. Deixa o nome ficar aparecendo, aparece a foto da pessoa, você clica em cima. Só assim o nome dela acaba sendo inserido. E depois publique o comentário. É tempo da gente agradecer, né, pastor? Com certeza. O senhor está bem? Graças a Deus. Tá bom sem comer bombom? Estou com vontade de comer bombom. É? Coisa boa é comer, coisa boa é doce, coisa boa, mas é se cuidar também. Se cuidar é muito melhor. Me lembro de uma mensagem que a gente pregou aqui na igreja, inclusive. Começar bem é muito bom, mas terminar certo é muito melhor. É muito melhor. Tem muitas pessoas entrando aqui. Graça e paz, viu, Luísa? Bom tê-la aqui conosco. Minha mãe já entrou, já compartilhou. O Marcelão entrou aqui também. Mandamos aqui um abraço para o pastor David, que hoje não está aqui conosco. Fique em paz, meu querido irmão. Filipão entrou aqui. Ô Felipe, cadê você conosco aqui na live, cara? Estamos com saudade de você. Pastor, vamos, antes de ler o texto bíblico, desde já peço para que você deixe aberta a sua Bíblia no Salmo de número 40. Peço para que o Senhor ore nesse momento, para que a gente agradeça a Deus, louvando, exaltando e crendo que Ele vai falar aos nossos corações. O Senhor pode fazer essa oração em nome de Jesus? Deus, esse é o dia que o Senhor nos deu e queremos aproveitá-lo da melhor maneira para honrar o Senhor, para crescer na comunhão contigo, para repartir com irmãos queridos aquilo que o Senhor já nos deu. Então, por favor, tome o nosso coração nas suas mãos, a nossa mente, e que sejamos cativos do teu Santo Espírito e da tua Santa Palavra, para que tudo que fizermos aqui tenha um propósito de glorificar o teu nome, honrar o teu nome e, sobretudo, fazer o nome do Senhor conhecido mais e mais através da pregação, da ministração da tua palavra, Senhor. Precisamos de ti, não somos capazes de caminhar por nós mesmos. Por isso já declaramos a nossa impotência pessoal e a nossa dependência do Senhor, porque se o Senhor nos ajudar, certamente seremos abençoados e abençoadores. Toma a nossa vida, a minha e do pastor Júnior, e a vida de cada querido que está nos assistindo nesse momento. Conduza-nos pelo Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, em nome de Jesus. Vai, pastor, deram um toque aqui que a televisão está meio torta. Irmãos, eu estou com medo de arrumar a TV cair aqui, vamos ver. Derruba a televisão. Como é que ficou, Marcelo? Ficou melhor ou pior? Misericórdia. Ai, não derruba não, quebra tudo, gente. Vocês estão bem em casa? O som está chegando direitinho? Reclamaram na terça-feira que o som não estava muito bom. Eu acho que eu vou deixar do jeito que estava mesmo. Melhorou? Gente, é ao vivo, gente. E aqui a nossa equipe hoje está reduzida.
Misericórdia. Teve corte de gastos na equipe. Ai, ai. Ivanilda, graça e paz. Deus abençoe sua vida. Shirley, paz do Senhor. Dona Darcy, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Dona Darcy falou que está baixo. Talvez, Dona Darcy, seja melhor aumentar. Veja se o volume do seu celular ou do televisor está mais baixo. Seria melhor aumentar um pouco mais. Muita gente entrando. Vamos partir para a Bíblia, ver o que ela tem a nos ensinar nessa noite. Qualquer coisa, nos passa uma mensagem aqui, a gente vai tentar melhorar. Eu gostaria de pedir a você, já pedi para que isso fosse feito, mas abrisse sua Bíblia no Salmo de número 40. Livro dos Salmos, no Salmo de número 40, Salmo de Davi. Oração para livramento. Nós leremos os 8 primeiros versículos desse Salmo. E convido a todos para que deixem suas Bíblias abertas, falaremos um pouco, consideraremos algumas coisas desse texto. E queria pedir para que o pastor Onésimo fizesse a leitura desse texto e pudesse pedir para que Deus assim nos abençoe também dessa forma. O senhor pode fazer a leitura? Acompanhe a leitura nesse momento, queridos irmãos. Muito bem, Salmo 40, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Amém. Louvado seja Deus. Primeiro versículo já diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Acredito que a maior parte das versões esteja escrito dessa forma, né, pastor? Esperei com paciência. Eu esperei confiantemente pelo Senhor. Estava vendo o sentido literal lá no grego dessa expressão, esperei confiantemente ou esperei pacientemente, dependendo como for a sua versão. O sentido literal é esperei e continuei a esperar. Não é uma espera passiva, mas uma espera com grande confiança, uma espera com expectativa, uma espera que, ao mesmo tempo que não vê, no caso, o servo não vê a chegada do seu Senhor, ele não fica à toa, ele trabalha, ele faz algo. E é precioso a gente enxergar como é possível esperar. Eu me identifiquei tanto com esse início do texto. Esperei. Em março, quando teve o decreto aqui na cidade, que ficaríamos fechados até dia 31 de março, eu falei, em abril a gente já abre. Em abril a gente abre. E não. E a gente esperou abril, esperou o pico em abril, disseram que o pico seria no início de maio, depois o pico foi para o final de maio, depois foi para o início de junho, meio de junho, final de junho, disseram que o pico agora é nessa semana. E eu não duvido que esse pico mude sua data para mais adiante, ou mudem tal data nesse sentido. A grande questão é que a gente precisa se lembrar em quem a gente espera e o que a gente espera. Você tem esperado o quê? Simplesmente o fim da quarentena? Você tem esperado o Senhor? O texto está se referindo especificamente a uma espera pelo Senhor. Precioso isso, né, pastor? Com certeza. A filosofia do judeu, a filosofia do judeu que distorceu a Bíblia, não o judeu piedoso, é que ele precisava subir para encontrar Deus. Ele precisava desenvolver regras. Religiosamente ele alcançaria Deus, né? E aí ele está dizendo aqui, o salmista está dizendo, olha, eu só saí da lama, da miséria, quando Deus se inclinou
É Deus que desce, não é a gente que sobe, para poder nos erguer. A salvação, o caminho da salvação não é da terra para o céu, não é do homem para Deus. É do céu para a terra, é de Deus para o homem. Louvado seja Deus. Minha pergunta para você é: você tem se lembrado? E coloco aqui algo para intensificar a pergunta. Você tem se lembrado com gratidão dos momentos pelos quais Deus já te livrou? De certa maneira, o salmista se coloca como um bem-aventurado, porque ele reconhece que Deus o colocou sobre uma rocha. Deus firmou seus passos. Se Deus o colocou sobre uma rocha, se Deus firmou seus passos, é porque em um determinado momento seus pés estavam na lama, em algo mole, instável, em algo que não passava segurança. E também dá-nos a entender que, de alguma forma, seus passos vacilaram. Quem aqui nunca teve um vacilo nos passos? Não é verdade, pastor? Isso eu não estou dizendo de forma literal, estou expandindo isso aqui para a parte do nosso ser, da nossa moralidade. Lembremos-nos com essa mesma intensidade, quem é a rocha sobre a qual podemos nos firmar? Deus, o nosso Senhor, é a nossa rocha. Mesmo que esteja, nesse caso, passando por algo difícil, mesmo que estejamos, nesse caso, coloquemos-nos todos juntos nessa mesma condição. Mesmo que seja algo difícil esperar, confiantemente, somos chamados. Espere, espere. Se for preciso, espere mais um pouco. Espere outra vez. Nele a gente pode confiar. Cremos nisso, pastor? Com certeza. E aí, inclusive aqui, a ideia é a seguinte: esse poço aqui pode ser até um poço de areia movediça. E o que acontece no poço de areia movediça? Quanto mais eu me esforço, mais eu afundo. Então eu tenho que esperar nele. Então o avivamento é uma obra sobrenatural, ou seja, é um milagre de Deus. E é uma obra soberana, porque Ele faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer, né? Então é soberano e sobrenatural, é milagre. Não é obra minha não, se for minha, só falência, só falência. Ponto de partida, começamos com Deus. É obra dele e a gente vai desfrutar. Você crê nisso? Pastor, conta um pouco da sua história. Como foram os anos antes de trabalhar como ministro da palavra? Como foram os anos da sua juventude em relação à sua vida com Deus, em relação aos seus afazeres? Conta um pouco pra gente, por favor. Bom, eu introduzi então essa conversa nossa falando que dos meus 18 anos até os 23, eu trabalhei numa fazenda em Pouso Alegre. Olha só. Fazenda do meu tio Samuel. E o tio Samuel dizia: você é um touro, só você consegue sair comigo na tarefa. Touro? Touro. Né? Senão o pessoal vai e entende um tolo. Não é tolo não, touro. Touro. Cheira forte. Só você sai comigo na tarefa. E aí o tempo passou e aquela robustez da juventude foi embora. E hoje eu não consigo mais desenvolver aquelas tarefas que eu desenvolvi antes. Talvez muito mais não que eu estou sentindo um vovozinho, mas muito mais porque eu não estou mais treinando como eu treinava antes. Duas coisas fortes eu tinha: uma boa alimentação, essa eu ainda tenho, e treinamento. Querido, no sentido espiritual é a mesma coisa. Se a gente não comer todo dia desse livro e da oração, e não treinar todo dia, a nossa fé vai ficar muito oficial. E fé oficial é piloto automático. E piloto automático não constrói nada. Lembra, de certa maneira, esse cerimonialismo que existia do povo judeu, de tentar, de alguma maneira, só pelos rígidos afazeres, conseguir se aproximar do Senhor. É um exercício, então. Deve ser constante, né, pastor? Havia uma expectativa, acho interessante, sabe? Jeremias menciona isso. Havia uma expectativa do povo judeu, que era sempre retroalimentado pela palavra de Deus, que ele não ia só mandar regras, ele ia implantar essas normas espirituais de relacionamento com ele dentro do nosso coração. É por isso que o salmista termina esse trecho aqui dizendo assim: agrada-me fazer a tua vontade, e no meu coração está a tua lei. Quer dizer, a obra de Deus é de dentro para fora, não adianta fazer caricatura. Pastor, quando a gente entra nesse automático, nessa religiosidade vazia, oca, que não vai levar a lugar nenhum, vai levar ao cansaço, vai levar ao orgulho, a gente precisa de um avivamento. Com certeza. Como que a gente, de alguma maneira, pode olhar para isso?
esse avivamento? Seria o quê? Seria simplesmente tirar do automático? Seria buscar mais a Deus? Seria o quê, pastor? O avivamento, uma boa definição de avivamento é aquele revigoramento, aquela ressurreição espiritual que vem de Deus. Eu posso não conseguir, eu não consigo trazer o avivamento, mas eu posso ser pedra de tropeço para ele vir. Olha só. Se eu não tiver uma vida de oração, se eu não desejar isso, se eu não buscar Deus intensamente, se eu achar que o avivamento é um oba-oba, um movimento de igreja. Isso que eu ia perguntar, é modinha essa história de avivamento? É modinha, pastor? Tem gente que entra no esquema como se fosse moda. A igreja tal está avivando, então a nossa também vai avivar. Não é assim que funciona. Avivar, nesse caso, é ter mais músicas, é apagar mais as luzes da igreja. Como é que funciona, pastor? É pastor colocar calça coladinha, colocar a camisetinha na moda, dar umas arrepiadas no cabelo, pastor. Como é que é? É isso que é ser avivado? É cantar talvez 2 horas de cânticos, deixar 5 minutos para a palavra, ou pregar 5 horas de palavra, 3 horas de cânticos? É pela quantidade? Como é que é, pastor? Fala mais sobre isso aí, por favor. Quando Deus começa a fazer um avivamento dentro de nós, a primeira coisa que acontece é essa consciência de que eu preciso, que eu estou frio, que eu estou no piloto automático, que eu estou fazendo uma cerimônia formal, e que eu encontrei um colega num congresso. Ele falou: rapaz, eu já consigo fazer sermão sem orar. Como é? Eu já consigo preparar sermão sem orar. Entendeu? Olha só a situação. Quer dizer, isso é piloto automático. E isso pode até funcionar profissionalmente, mas isso não só tira o calor espiritual do meu coração, como tira a minha relação com Deus, tira a minha possibilidade de frutificar. Pastor, o senhor falando isso, me lembrei de uma palavra de um professor que tive no seminário. Uma vez subindo a escada para minha casa, ele pegou, me puxou pelo braço e falou assim: Júnior, filho, não perca o desejo de devotar gratidão, adoração, rendição a Deus nos momentos que você for estudar a Bíblia. Eu falei assim: mas não tem como a gente não adorar a Deus dentro da Bíblia? Ele falou: tem. Quando a gente vai para o meio acadêmico, quando a gente começa a olhar para a Bíblia como matéria de estudo, é possível que a gente perca a piedade, o desejo de ver Deus em cada uma das linhas. É possível que você estude um livro da Bíblia inteiro e possa decifrá-lo palavra por palavra e ser técnico, em vez de ser alguém que vai beber de uma fonte, alguém sedento, que reconhece sua necessidade. E pastor, eu confesso que em todos esses anos de ministério, essa tem sido a minha maior tentação. Não olhar para o texto bíblico como algo que eu preciso, e muito mais como uma fonte de estudos para outras pessoas. Não, antes de passar um estudo para qualquer pessoa, a palavra de Deus precisa ser o meu alimento. E eu espero que seja o seu também, em nome de Jesus. Cremos nisso, pastor? Sim, a mensagem primeiro tem que ser pregada para mim mesmo, lá no meu escritório. Amém. Aqui temos muitas pessoas entrando, mandando um alô. Tia Marlene, mais uma vez, sempre presente aqui. Eu fiquei sabendo que a tia Marlene fez um convite para a gente ir para Santos, depois que isso tudo passar. Eu vou lembrar, hein, tia? A Cleuzinha mandando aqui vários convites. Marlene Franco, Rejane, Deus abençoe ricamente, queridos pastores, amém. Deus abençoe sua vida, a vida de todas as senhoras, membros da SAF, da nossa igreja, da federação aqui do presbitério. Privilégio ser igreja com vocês, como diz o pastor David. Aqui está o Diego conosco, graça e paz. O Diego também falou que o som está mais baixo, viu, Marcelo? Eu acredito que, pelo menos assim, para a gente aqui no normal, o som está saindo do mesmo jeito. Pode ser a sonorização do aparelho, seja do celular, seja do televisor. Para a gente melhorar, vamos colar mais a boca aqui no microfone, tá bom, pastor? Nilda, gratidão a Deus por vocês, pela boa palavra do Senhor nosso Deus. Amém. Deus abençoe a senhora, viu, minha irmã? A Shirley entrou aqui,
Josmar, boa noite a todos, boa noite a você também, meu querido. Cecília Gomes, boa noite. Karina Maduro, Estela Mares, ô tia, um beijo para a senhora, o tio Manuel também. Maria Helena Rodrigues, boa noite a todos. Ó, é muita gente, não vou ficar falando boa noite para todo mundo, que senão a gente não continua. É tempo da gente agradecer a Deus. Pastor, só para a gente encerrar essa primeira parte, existe um exemplo bíblico do que seria esse despertamento, como a expressão que o senhor usou foi de revigoramento de forças, né? E não foi uma coisa simplesmente qualquer, foi um momento único na história, algo espetacular, aconteceu naqueles 10 primeiros capítulos do livro de Atos, algo espetacular aconteceu no mundo. O mundo foi agitado, o mundo foi sacudido pela presença de Deus. E o Deus Pai tendo enviado o Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus tendo passado por tudo que passou, tendo sofrido, tendo sido castigado, punido, tendo sido morto, crucificado, depois sepultado, mas tendo ressuscitado e sendo levado aos céus, veio a terceira pessoa da Trindade, Santo Espírito de Deus. E o Pentecostes, no dia de Pentecostes, aconteceu o derramar do Espírito Santo sobre os judeus, posteriormente sobre os samaritanos, sobre os gentios de uma forma geral. Pastor, o senhor pode dar uma pincelada sobre isso, por favor? Porque acho que isso não pode ficar distante de um assunto como esse, como avivamento, não é? Não, se você quer um modelo para avivamento, você vai ter que ir para Atos, mas acho que Hernandes que fala uma coisa que sempre que houve avivamento, esse avivamento foi precedido por uma crise enorme. Então, por exemplo, a igreja, a reforma protestante foi um grande avivamento. Mas o que estava acontecendo? A igreja estava morta na Idade Média, na Idade das Trevas. A Inglaterra, no tempo de Wesley, diz que em cada três casas, uma era bordel na Inglaterra. E aí aconteceu um avivamento e os bares fecharam, os bordéis fecharam e igrejas avivaram. E o Atos dos Apóstolos não é a mesma coisa. Os apóstolos estavam presos dentro de casa, trancados com medo dos judeus. De repente eles são trancados na cadeia, porque eles não conseguem ficar calados mais. O Espírito Santo desce e a boca deles abre. E aí ele sai falando para todo mundo, assim, como a gente vai deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido? Então, avivamento é um movimento de Deus que vem sempre quando a igreja perde as forças. E aí quando a gente perde a força em nós mesmos, perde o crédito em nós mesmos, perde a fé em nós mesmos, aí a gente começa a olhar para o lado certo. E aí a coisa acontece. Amém. Entendeu? Você crê nisso? Eu espero que sim, em nome de Jesus. E é legal porque esse tempo tem sido diferente. A gente não foi treinado para isso. Mas eu tenho certeza, Deus nos criou para passar por esse momento. Nós vamos cantar esse cântico. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Geralmente a gente cantava esse cântico reunidos, ou na casa de alguém, ou na igreja, num salão da igreja, numa das salas da igreja. E é legal porque, mesmo de forma remota, a gente está junto. A gente pode estar aqui na terceira igreja, você na sua casa, tem gente que está em outra cidade, tem gente que está em outros países. Louvado seja Deus por essa ferramenta tão preciosa. É tempo da gente agradecer a Deus. E se cremos que Deus está aqui, contemplemos sua face, rendamos-nos diante dele e peçamos ao Senhor, Senhor, nos ajude a te adorar, nos ajude a te agradecer e te considerar em nossas vidas. Vamos cantar? Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso à adoração do Pai. Cristo, Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte
que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Por isso, Jesus, em tua presença, reunimos aqui. Vamos tua face, rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Nos louvamos, ó Deus. Estamos aqui, nós, na igreja, cada um dos irmãos em suas devidas casas, ou locais mais propícios para esse momento especial. Alguns estão acompanhando ao vivo, outros verão depois. E o mais importante de tudo, ó Deus, é saber que nossas vidas estão em suas mãos. Nós não queremos entrar num piloto automático na nossa história. Nós não queremos viver numa religiosidade engessada, fria, completamente distante do Senhor, sem percebê-lo, sem talvez senti-lo. Tem horas que a gente conhece demais o que até mesmo sua palavra ou a teologia pode nos ensinar, ó Deus, mas falta-nos viver, sentir, seja o peso, a dor por ter pecado diante de Ti, seja a alegria, a gratidão, a rendição completa diante da Sua majestade, diante do Seu poder, ó Deus. Como é precioso podermos, mesmo separados, estar juntos aqui nesse momento. Obrigado, Deus, isso é um privilégio, isso só é possível pelo nosso cabeça, o Senhor Jesus. É em Seu nome que oramos, já agradecidos. Amém. Coisa boa, pastor? Amém. Temos aqui mais comentários, deixa eu ver se os irmãos estão participando ativamente. Deixa eu ver aqui. Tia Cida Uequita, olha, referência, viu? Referência, mulher de Deus. Nos conhecemos lá em Santa Rita, na época que eu era criança, ó. Graça e paz, tenho acompanhado algumas ministrações, tenho visto quanto Deus fez na sua vida, pastor Júnior. Só Ele mesmo. E aqui tem tudo a ver com o tema. Só por Deus mesmo. Te conheço de garoto pequeno e estou aqui no Japão. Tão importante, pastor. Não sei falar nada de japonês. Eu amo a disciplina japonesa. E a gente poderia ter muito mais disso aqui, né, se fosse o caso. E ela está dizendo, eu oro por vocês, Deus abençoe você, sua família, que você continue na obra, fazendo sempre a vontade do Pai. Amém. Obrigado, tia Cida. Obrigado pelo carinho, obrigado por tanto que
foi precioso, pelo tanto que foi precioso conviver com a senhora, Dani, tio Luiz, com a Karen. Deus abençoe. Shirley, como Deus é maravilhoso. Minha mãe, Cida, grande abraço. É legal que aqui os irmãos ficam às vezes batendo papo, ó. Não é para ficar conversando aqui na hora da live, não, viu, irmãos? Que seja talvez uma boa oportunidade para a gente depois reafirmar alguns laços. Dona Darcy escreveu: saudade de cantar com todos. Ô, Dona Darcy, confesso para a senhora, com a igreja cantando, o cântico fica muito mais bonito. Fica ou não fica, pastor? Sim. Estamos com saudade, hein? Estamos com saudade do coral, estamos com saudade das crianças. Saudade demais, saudade demais. Dona Joana, tia Joana, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Pastor, o texto é maravilhoso. A gente vai falar um pouco mais sobre o que pressupõe o avivamento. Gostei dessa frase que o Senhor sugeriu durante o tempo de preparo dessa mensagem. A soberana ação de Deus e a responsabilidade humana parecem ser duas estradas que caminham em paralelo. Ao mesmo tempo que existe a soberania de Deus, existe a responsabilidade humana. Essa frase é de Charles Haddon Spurgeon. Não é a primeira vez que o citamos aqui. Para quem não sabe, essa é a imagem dele. Esse é o Spurgeon, viu, gente? Pelo menos uma das fotos mais utilizadas dele. Como a gente pode aprender de algumas coisas sobre isso, pastor? Sobre essa ação soberana do Senhor. Então, de qualquer maneira, o meu coração tem que estar ansioso e desejoso, e eu acho que essa preparação é o Espírito Santo que começa a trabalhar dentro de mim, porque eu também, nem para isso eu sou bom. Verdade. Mas há um encontro entre o desejo e essa preparação de uma terra fértil pelo Espírito Santo e a ação de Deus em vir ao meu encontro e avivar a minha alma, avivar a minha igreja, avivar a família. É Ele que faz. Ele que faz, mas o terreno tem que estar preparado, e é preparado por Ele. Amém. Quando a gente olha tudo isso, aquilo que aconteceu em Atos, a nossa tendência de, infelizmente, deixar tudo engessado, achar que a gente pode simplesmente apertar um botãozinho, achar que nosso relacionamento com Deus vai ser bom, simplesmente por repetirmos o que foi feito ontem. Quando a gente vai mudar de casa, tem gente que já falou isso. A pessoa gostaria que tivesse um botão para ser apertado e tudo fosse guardado, e um outro botão que fosse apertado, tudo fosse montado num lugar novo. Tem gente que espera isso da vida com Deus, mas que simplesmente por abrir a Bíblia ou fazer uma oração, seja durante a semana ou até durante o dia, todos os seus problemas vão ser resolvidos como algo automático, como se Deus fosse obrigado a resolver todos os nossos problemas, e nesse caso, a soberania de Deus o isentaria de uma responsabilidade. Por outro lado, pastor, tem gente que acha que tem que trabalhar, e é como se Deus não existisse. E a pessoa, de certa maneira, ela corre esse risco, quando trabalha, de achar que ela é a responsável por sua própria salvação. Dois extremos complicados, uma de achar que Deus é que tem que fazer todas as coisas, e outro de achar que nós é que temos que fazer todas as coisas. É uma estrada que parece que caminham em paralelo, são estradas que caminham aparentemente em paralelo, né? Se pudermos citar um outro autor aqui, o Lutero dizia assim: ore como se tudo dependesse de Deus. Depois trabalhe como se tudo dependesse de você. Ou seja, vamos trabalhar junto, a cooperação. Esse é o desafio. Isso não tira em nenhum momento a nossa devoção diante de Deus. É importante frisar isso aqui. Não tira em nenhum momento o reconhecimento de que a gente depende exclusivamente de Deus. Tem coisas que Deus não vai fazer em nosso lugar. Sempre menciono isso. Se eu tiver brigado, ou discutido, ou tiver qualquer coisa contra o pastor Onésimo, Deus não vai mandar um anjo para que peça perdão no meu lugar para ele. Vem aquele... Vem o Gabriel, vem o Miguel, vem qualquer outro El do céu. Não vai vir aqui falar, perdoe Júnior, porque ele entende que já te machucou. Não, isso é uma responsabilidade que Deus deu para mim. Como marido, eu tenho a responsabilidade de cuidar da minha esposa. Como pai, eu tenho a responsabilidade de cuidar das minhas filhas. E ninguém tem essa responsabilidade. Ela foi uma incumbência que Deus deu a mim. Legal isso, né, pastor? A gente tem isso aqui.
nós temos que ser mordomos de Deus nesse caso. Avivamento pressupõe algumas coisas. Quando a gente olha para isso, não tem como a gente não pensar. Primeira coisa que a gente gostaria de mencionar é que avivamento pressupõe quebrantamento. Repita comigo, quebrantamento. A gente não vai escutar a igreja, tem gente que não gosta disso de repetir, não precisa repetir. Se quiser, repita, se quiser, fale em voz alta até na sua casa, mas não tem necessidade. O texto mencionado aqui está no Salmo 51, no versículo 17. Diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Para isso também, sobre quebrantamento, há um outro texto mencionado, que está no Evangelho de Mateus, em seu 5º capítulo, no 3º versículo. E assim está escrito: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pastor Onésio, como esse quebrantamento pode, de alguma maneira, ser um pressuposto do avivamento? Diria que o avivamento é uma cura. Olha que coisa linda. O avivamento é uma cura e não avivamento é uma doença. Então o primeiro passo é, quem está doente é querer ir para o hospital, né? A cura nossa, o primeiro passo é se humilhar e achar que não é capaz e buscar o remédio que é em Deus. Então, quebrantamento, o que é? Vamos dizer assim, eu usei uma expressão interessante aí que não é muito usada, é perder a fé em nós mesmos. Quanto mais eu confio em mim, mais, desculpa a palavra se ela é pesada, mais desgraça eu preparo para mim. Mas quanto mais eu confio em Deus, mais vida eu tenho. Então o quebrantamento nada mais é do que a gente entender que esse termo aí é fantástico, o pitokos, né? Lá de Mateus, bem-aventurados os pitokos, humildes de espírito. Lá a palavra forte é miserável. A tradução de humilde de espírito seria exatamente essa. Não é aquela pessoa coitadinha que sofre por causa dos olhares dos outros. Não. Os humildes de espírito, tem uma tradução que fala os pobres de espírito, e tem uma outra tradução, essa eu só vi uma, que diz assim: os que reconhecem sua falência. Tem exatamente esse sentido. A ideia de você reconhecer sua miserabilidade, você reconhecer que espiritualmente você está falido e precisa de Deus. Ele é rico, né, pastor? Sim. É legal porque isso dá essa ideia da gente não ter onde se segurar. Uma pessoa falida não tem onde apoiar sua confiança nesse mundo. Como é que a gente pode ligar isso ao quebrantamento, pastor? Na nossa cultura tem uma expressão: eu não tenho onde cair morto. É mais ou menos essa ideia, quer dizer, quem não tem ninguém por ele, quem não tem nada a que se agarrar, ele vai levantar os olhos para o céu e pedir socorro. E quando eu peço socorro do lugar que pode vir o socorro, ou melhor, do único lugar que pode vir socorro espiritual, então eu sou avivado. Amém. Toda vez que eu confio em mim mesmo, né, eu falho. Pastor, o senhor citou uma frase aqui, exatamente essa: quebrantamento. Toda vez que nos aproximamos de Deus, Ele nos convida a perder a fé em nós mesmos. O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim, Jeremias 17, Jeremias 17, 5, maldito, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Que bênção, pastor. Recentemente, tem dois exemplos lindos que eu queria citar aqui. Recentemente, você e o David falaram aqui sobre Abraão. E Abraão, nós estamos recebendo aqui, não é ponto eletrônico, não é um cartaz ali informando algumas coisas, viu? Vamos continuar, pastor. Para não. Abraão, foi prometido a Abraão que ele ia ser pai. E aí, 25 anos, ele foi lembrado que ele ia ser pai.
E olha que coisa curiosa, do dia que Deus prometeu até o dia que Isaac veio, foi eliminado todas as possibilidades humanas, para que a obra fosse totalmente de Deus. Abraão era velho e a mulher estéril. Ainda Deus, a coisa complicou, ele ficou mais velho e a mulher ainda passou pela menopausa. Agora não tem mais jeito. Então agora é que é a hora de Deus agir. Amém. Ele age quando a gente para de confiar no restinho que a gente ainda tem. Né? E a outra história é a história do mar Vermelho e o Rio Jordão. O povo de Israel está na porta do mar, para um lado, montanhas íngremes, atrás o inimigo e na frente o mar. O que vai fazer? Só tem um jeito: clame a mim, diz o Senhor. Clame a mim, eu preciso olhar para cima. E aí quando chega lá no Rio Jordão, a mesma situação. O Rio Jordão era um riozinho que podia passar com água por tornozelo. Deus permitiu que ele chegasse no tempo da chuva, para que ele estivesse transbordando, enchente. Aí não vai, Deus tem que secar o rio para eles atravessar. Quer dizer, todas as vezes que acabam as possibilidades do homem, Deus entra com providência. Amém. Esse é o segredo do avivamento. Né? Depois de uma crise enorme, vem o avivamento, que a gente aprende a confiar em Deus. Pastor, quando a gente olha para isso, não tem como não nos lembrarmos especificamente de Jesus. Jesus teve que lidar, ele lidou de uma maneira severa com aqueles que, cheios de autossuficiência, cheios daquela arrogância espiritual, por se acharem muito bons, por se acharem extremamente zelosos de tudo aquilo que Deus, o Senhor, lhes tinha dado. Jesus teve que lidar com esses homens. Como foi a reação de Jesus, hein? Interessante, Jesus era manso e humilde, né? Ele lidava com prostitutas, com publicanos, mas quando ele ia falar com os fariseus, ele descia a ripa. Sabe por quê? Porque esses caras se achavam bons, eles achavam que eram tão bons que nem precisavam de Jesus. Lucas 15, o 7º versículo, de certa maneira mostra como eles se sentiam. Diz assim o texto: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esses caras, o pastor Nésio falou que precisavam de ripa, muitas vezes, eles achavam que não precisavam se arrepender, não reconheciam que falhavam. Talvez esse seja um dos maiores problemas ainda hoje. Não, os anos passam, mas o ser humano continua o mesmo. Tem horas que a gente falha vergonhosamente, e a nossa primeira atitude, desde Gênesis 3, em vez de reconhecer o nosso erro, a gente joga a responsabilidade do erro no outro. Adão fez isso. Quando Deus chega diante dele, ele joga a culpa na esposa. Eva fez isso. Quando Deus a confronta, ela joga a culpa na serpente. E nós temos uma tendência de achar que não precisamos nos arrepender, muitas vezes porque empurramos a culpa para o outro. É um momento para a gente parar e refletir. Se a gente quer viver uma vida de avivamento, se a gente quer conhecer mais a Deus, é preciso que haja quebrantamento, ou seja, o reconhecimento que eu sou um falido espiritual, o reconhecimento que se não for realmente humilhando-se diante de Deus, eu vou sempre ser muito mais parecido com os fariseus, com os saduceus, com aqueles que achavam que não precisavam nem sequer de Jesus, do que com aqueles que ele chamou para se quebrantar diante dele. Em Lucas ainda, pastor, o senhor mencionou aqui um texto, Lucas 18, o seu 9º versículo diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Esse tipo de gente estava perto de Jesus. Pastor, Deus está buscando homens muito fortes? Não, Deus sempre buscou homens fracos, que têm uma única devoção: confiar nele de todo o coração. Eu vou pedir para que o senhor repita isso, falando perto do microfone. Deus está procurando homens fortes, pessoas fortes, é isso? Não, Deus sempre buscou homens fracos que têm uma única devoção: confiar nele de todo o coração. Amém. Até rimou. Amém. Rimou. Irmãos, o quebrantamento vai fazer a gente se lançar no pó. Se lançar com a boca no chão. Se desnudar diante de Deus. Falando: o Senhor me conhece. O Senhor conhece o que eu faço.
E o Senhor conhece o que eu penso. O Senhor conhece minhas ações, mas também conhece minhas intenções. Não tem como eu achar que sou limpo de mãos e puro de coração quando eu sei que Deus me sonda. O único limpo de mãos e puro de coração perfeitamente foi Jesus. E ainda bem que Deus, através da justificação em Cristo, quando Ele olha para a sua vida, quando Ele olha para a minha vida, quando Ele olha para a vida daquele que foi regenerado, Ele vê a justificação dada por seu Filho. Ele vê as obras que Cristo fez, nos outorgando a aproximação dele. Olha que coisa linda. É por isso que você e eu, nós devemos nos dobrar, nos colocar de joelhos no chão, rasgar o nosso coração, tirar toda empáfia, tirar todo tipo de arrogância e falar assim: Senhor, se não for por sua graça, eu estou perdido, eu vou para o inferno, eu merecia estar lá no inferno, porque um crime só joga uma pessoa na cadeia por muitos anos. Quantos pecados a gente já cometeu diante de Deus? Só hoje. Misericórdia. É preciso chorar, preciso lamentar, preciso realmente escancarar o coração diante de Deus, se a gente quiser experimentar tal quebrantamento. Sim. Cremos nisso, pastor? Com certeza, senão é melhor ir embora. Então, papagaiando que é tudo. É verdade. Eu tenho que crer. Pastor, vamos adiante. Os irmãos estão compartilhando aqui, assistindo. Eu pensava que isso aqui era uma opção que a pessoa clicava. Não, o pessoal escreve, assistindo. A Cleide mandou aqui, ó. É muito bom passar esse tempo juntos. A gente sempre tem falado isso. Juntos, mesmo separados. Juntos. É legal esses juntos aqui. Nos mostra que aquela ideia de que a igreja é o que se reúne entre as quatro paredes, essa ideia foi confrontada com essa quarentena. Louvado seja Deus. Isso é bom. O lado é muito bom. Vamos adiante aqui, pastor? Vamos. O que pressupõe o avivamento? Pressupõe quebrantamento, mas também pressupõe relacionamento. Repita comigo: relacionamento. Relacionamento. Livro de Mateus, em seu 5º capítulo, versículos 23 e 24. Peço para que você acompanhe a leitura desse trecho das Escrituras. Assim diz na palavra de Deus: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Esse texto eu não vejo a turma da prosperidade ler, pastor. Eu nunca vi. Mas não quero perder a chance de ganhar um pouco mais. Porque aqui está dizendo o seguinte: é muito mais importante você estar reconciliado com o seu irmão do que você demonstrar uma aparente devoção. Sim, essa é a ideia. Se eu tô conectado com Deus, se eu sou desafiado, se eu me conectei pelo quebrantamento, eu sou desafiado a pensar na outra haste da cruz, que é o relacionamento horizontal. Né? A gente é um corpo, né, pastor? Sim. Não tem como a gente viver nesse mundo alheio ao outro, alheio ao que está sendo sentido e pensado no outro. Dói. Tem horas que dói algumas coisas que as pessoas fazem. Tem horas que dói o que a pessoa faz, tem horas que dói o que a pessoa não faz. Sim. São dores, e dores, elas são complicadas até de serem medidas. É difícil até para a gente dizer o seguinte: eu entendo o que você está sentindo, porque via de regra a gente não entende. A gente pode ter uma noção, mas é uma noção nublada, é uma noção embaçada, porque são sensações, são vivências diferentes, são histórias muito diferentes. Tem uma frase que o senhor colocou que a gente pode fazer, né, o que pressupõe avivamento, o relacionamento. Não vivemos bem a expressão de nossa fé sem que nossos relacionamentos horizontais estejam bem resolvidos. Como é isso, pastor? Como a gente pode entender melhor essa frase? Eu acho que a boa teologia, eu tenho que crer assim, a boa teologia não é uma teologia que trabalha o individualismo. Aliás, esse ismo aí já é um problema. A boa
teologia, Cristo morreu pela sua igreja. E igreja é corpo, não é uma célula separada. Igreja é corpo. Então, se eu estou bem resolvido com Deus, eu tenho munição para estar bem resolvido com o irmão. Então, se eu não estou resolvido com o irmão, é porque é provável que eu não estou resolvido com Deus. Aliás, eu escrevi um negócio aqui depois que eu passei para ti, ó. O cristianismo é uma religião onde a dimensão vertical se projeta na dimensão horizontal. Ou seja, a dimensão vertical, ela ensina que é salvador. Eu preciso de estar conectado com Deus para ser salvo. Mas a dimensão horizontal é proclamadora. Se eu estou conectado com Deus, eu transbordo para o meu irmão. Pegou aí? Se eu estou conectado com Deus, eu transbordo isso ao meu irmão. Coisa boa. Dona Ditinha Rosa, um abraço para a senhora, viu? Ela está dizendo, boa noite, pastores abençoados. Olha que coisa boa. Amém. Que coisa rica, acrescenta. Agora, só uma coisinha sobre o texto. Às vezes a gente tem o costume de correr para o texto e fazer uma conexão, fazer uma interpretação meio a lá ocidental desse texto. Esse texto, eu gostei quando você deu aquela frase da caminhada e do culto a Deus. Porque Mateus está escrevendo para o judeu. O judeu tinha ideia, quando ele ia fazer o culto, ele trazia uma ovelhinha, uma oferta, seja lá alimento, seja lá ovelha, colocava sobre o altar como um culto a Deus. O texto está dizendo na nossa cultura o seguinte: se você veio para prestar um culto a Deus, mas se você está brigado com o irmão, você está com as relações horizontais todas quebradas, rompidas, Deus fala assim: volta lá, acerta com o irmão para depois vir trazer, porque eu não vou aceitar seu culto. Imagina você, eu me lembro quando eu era seminarista, Deus me usou umas coisas muito loucas. Eu era seminarista numa igreja, e aí um casal muito querido, que me ajudava bastante na igreja, eu percebi que eles sentaram separados, mas eu não me toquei, né? E aí, no meio do culto, eu lá na frente disse: eu vou pedir para o irmão orar. O irmão orou, mascado, mas orou. Agora eu vou pedir para a irmã orar. Depois ele no final falou assim: você não sabia que a gente estava sentado separado, que a gente tinha brigado, então orar junto foi bom para recuperar. Um seminarista desse para poder. Quer dizer, eu não sabia que isso estava acontecendo, mas Deus me usou para juntar os dois. Quer dizer, se eu briguei, como é que eu vou cultuar direito? Eu tenho que consertar a vida para eu cultuar direito. Amém. Não é verdade? Mais uma vez voltando para Cristo, que é o objetivo maior das nossas vidas, né? Primeira epístola de João, seu 4º capítulo, versículos 20 e 21. Na Bíblia diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, também ame a seu irmão. Ame também a seu irmão. É aquilo que você disse. Precisa comentário? Não. Já disse tudo. Se eu tenho um amor profundo para com Deus, isso vai transbordar para o irmão. Precisa desenhar? Olha, na nossa cultura, ultimamente, está sendo assim. Né? Tem explicação, você tem que desenhar a explicação. Tem uns que não entendem o desenho, você tem que explicar o desenho. Aí depois você tem que trazer outra explicação. Misericórdia, gente. Misericórdia. A Cleide está compartilhando aqui, pastor. Porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também, ela destacou essa palavra, também, com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57,15. Quando abrimos o coração para o Senhor, Ele nos perdoa, fortalece e gera vida em nós. Uma coisa é certa: precisamos estar ligados em Cristo o tempo todo. Amém. 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 Estando ligados em Cristo, não tem como a gente se desligar desse mundo. A gente vai ficar atento ao próximo, a gente vai ficar atento ao que não está próximo, a gente vai ficar atento às necessidades, sejam elas sociais, espirituais, sejam elas financeiras, sejam elas de alguma forma ligadas ao nosso contexto. Deus vai nos abençoar. O que pressupõe o avivamento? Pressupõe quebrantamento, pressupõe relacionamento, pressupõe alimento. Já disseram que
Toda live a gente fala de comida, pastor. O que é isso? Ah, misericórdia, não é verdade, viu? E esse alimento aqui é mais do que necessário. Sem esse alimento a gente não vive. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, em seu 3º capítulo, do versículo 14 ao 17, a Bíblia diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que pressupõe o avivamento? Alimento. Alimento para quê, pastor? Alimento para a gente ficar até com preguiça, esquecer da vida, querer que o mundo termine em barranco para a gente ficar encostado? Tem a ver com gula? O que é isso, pastor? Interessante que Paulo fala assim: tu, porém, permanece. Está fazendo um desafio para Timóteo. Boa. Já viu quando você está fraco, não dá vontade nem de comer? Parece que a comida não entra. Já sentiu isso? Então, quando eu estou fraco espiritualmente, fico sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de orar, sem vontade de congregar, sem vontade de comungar. Sabe o que é comungar? Participar da ceia. Sabe por quê? Porque eu estou fraco. Então eu preciso de disciplina. Então alimentar às vezes pressupõe até disciplina. Então aquilo que eu falei das vias não duplas, quem traz o avivamento é Deus. Mas se eu não ler a Bíblia, se eu não orar, se eu não participar da comunhão com o povo de Deus, eu não estou fazendo a minha parte. Não é verdade? Verdade. Então o que é esse alimento aí? Os meios de graça que Deus nos deu para que a gente retroalimente a nossa vida espiritual, como se fôssemos parceiros de Deus, dando a nossa contribuição para o avivamento. Amém. Não é certo? Benção, pastor. Lembra aquele início que o senhor falou da fazenda que o senhor trabalhava lá, né? Duas coisas que me davam força para romper com as tarefas era: eu comia bem e olha, eu comia muito bem. Já tinha chamado para ser pastor. Hoje eu não como nem a metade do que eu comia. E eu treinava todo dia. Pastor, só pegar um gancho que tem muita gente, parece que então tem chamado ministerial, chamado pastoral, pelo tanto que come, é isso? Bom, que dizer, você aparece. Tem seminarista que você fala, você já parece pastor, você come. Misericórdia, gente. Misericórdia. Quando a gente fala sobre isso, não tem como não mencionar essas duas palavras mais uma vez: tentação e provação. São terminologias, são termos muito parecidos, sim, mas acho que é importante que o senhor dê uma pincelada em relação a isso, pastor, porque não ler a Bíblia, não orar, não falar com Deus, não se conectar com Deus, não se fortalecer em Deus, sempre vão ser tentações para cada um de nós. Tem horas que a nossa provação faz com que tentações novas surjam. Via de regra, para cada provação que passamos, enfrentamos pelo menos uma tentação. Mas seria possível o senhor falar um pouco mais sobre isso? Sim. Tem uma frase interessante, que acho que é de Lutero, que ele diz assim: ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. Ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. Onde eu chego com isso? Se eu estou cheio da palavra de Deus, se eu estou cheio de uma vida de oração, eu vou vencer as tentações e vou ter força para superar as provações. Porque existe uma coisa que a provação também provoca em mim. E não é a intenção de Deus isso não. A intenção de Deus, quando Ele aplica a provação em mim, é me preparar, me fortalecer, ou fazer com que eu conheça a mim mesmo. Mas às vezes a provação, se eu estiver fraco, a provação vai provocar reclamação em mim. Aí eu estou caindo em tentação também. Sim. Entendeu? Nós já falamos isso aqui há alguns dias. Provação é algo dado por Deus. Tentação, Deus não nos tenta. A tentação vem do diabo. A provação vai fazer com que nos aproximemos do Senhor. A tentação tem um objetivo contrário, de nos afastar completamente do Senhor. A provação vem sob medida. Deus não permite nenhuma provação
nós, de alguma maneira, não possamos suportar. A tentação, ela vem de todas as formas, de todos os tamanhos, de todos os lados. É impressionante como muita coisa já foi falada sobre isso, e como isso é necessário todos os dias falarmos e falarmos. Pastor, para a gente vencer as tentações e as provações, é preciso ter uma vida regada à base de oração e Bíblia. A própria Bíblia, a própria Palavra de Deus já fala muito sobre isso, especialmente um capítulo da Bíblia, o maior deles. Só fala de Bíblia, só fala da Palavra de Deus, Salmo 119. Se você ainda não fez isso nessa quarentena, faça. Leia o Salmo 149. E eu te desafio a encontrar um versículo do Salmo 119 que não se refira à Bíblia. Só para a palavra, nesse caso, a revelação de Deus. Tudo isso aqui é uma referência. Testemunhos, palavras, mandamentos, preceitos, lei, juízos. Você vai ver como o Salmo 119, todos os versículos se referem à revelação de Deus, às Escrituras, à palavra do Senhor. E tem alguns versículos que são muito conhecidos. Já podemos citar alguns aqui? Correto. O Senhor fala, eu leio o versículo. A palavra de Deus nos livra de cair na tentação. De cair na tentação? Então, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Tem outro também, né? Logo depois, versículo 11. Guarde no coração, você vai completar, as tuas palavras, para não pecar contra ti. O que mais, pastor? A palavra nos guia pelo caminho. A palavra nos guia pelo caminho. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra nos alivia da angústia. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Versículo 92. E a palavra nos dá sabedoria. Sabedoria. Versículo 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Coisa rica, hein, pastor? Riquíssima. Não tem como a gente vencer a tentação, não tem como a gente ser aprovado nas provações alheios às Escrituras. Sim. Tem como, pastor? Não, a Bíblia fala que é para tirar as coisas do velho homem, despir do velho homem e revestir do novo homem. O velho homem, o que o velho homem queria? Assistir novela, tomar pinga no bar, né? Falar piada suja. E o novo homem? O novo homem agora tem interesse pelas coisas de Deus. Às vezes a gente até tira umas coisas, mas não põe outras, aí fica fraco. É preciso encher a vida de Bíblia. Pastor, essa transformação, olha que legal esse testemunho compartilhado aqui conosco no Facebook. Ales Pessoa escreveu assim: conheci a igreja presbiteriana através de uma amiga evangelizadora do Paraná. Fui a um culto da IPB, Casa de Passagem, no bairro Castelo, em BH, pouco antes de me mudar para o sul de Minas. Atualmente frequento o culto online ministrado pelo pastor Maurício Baniski, da IP Comunidade Vida Nova de Cambé, no Paraná. Segunda vez que assisto ao culto também por aqui. Parabéns aos pastores, palavras tremendas, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Irmão, bênção tê-lo conosco, privilégio realmente, e a ênfase maior é essa: a palavra é centrada na própria palavra. A bênção de Deus vai estar centrada na palavra, e toda a palavra aponta para uma única pessoa, seu nome é Jesus. Amém. Que bênção! Não tem como a gente vencer tentação, vencer provação, se não for por Jesus. Que coisa boa, pastor. Se então, a gente, caminhando para o encerramento aqui, a gente pode falar algumas coisas sobre avivamento, fala-se sobre quebrantamento, fala-se sobre relacionamento, fala-se sobre alimento. Se a gente sonha com avivamento, como é que a gente pode encerrar esse momento então aqui, pastor? Então, toda piloto automático, toda frieza, toda a coisa mecânica, ela pode ir embora, como foi todas as vezes que veio um avivamento. Mas toda vez que veio um avivamento, havia um interesse muito grande do Papai do Céu em despejar esse avivamento sobre nós. Mas havia também um desejo da igreja em buscar isso. Né? Tem um autor que fala assim: toda vez que Deus
quer avivar a sua igreja, Ele conta com orações extraordinárias do seu povo. Ou seja, é para fazer serão de oração. Não é só aquela oraçãozinha normal depois do almoço, na hora de dormir, assim que pular da cama. É muito mais do que isso. Tem gente que começa a orar e no outro dia acorda, né? E fala, como é que eu terminei aquela oração? Nem terminou. Tem gente que fala, eu estou sem sono, eu vou ler a Bíblia. Como é que é essa história? A Bíblia é um sonífero agora, irmão? O que é isso? Misericórdia. Mas, só um detalhe. Tem gente que também fala que dormiu assistindo a live. Eu já te disse, e se você não se lembra disso, você não estava aqui no dia que eu falei, é melhor dormir assistindo a live do que assistindo qualquer outra coisa na TV, viu? Assista a live conosco. Eu já falei isso até para os irmãos que costumavam dar cochilada na igreja. Vem cochilar na igreja, mas é melhor estar aqui do que ficar em qualquer outro lugar. Então não é, pastor? Sim. É melhor não dormir. Olha o que aconteceu lá com Eutico. Leia lá em Atos para você ver o que aconteceu com Eutico, seu dormiu. Pastor, é preciso então o quê? 3 coisas marteladas aí, 3 marteladas, como o pastor Jeremias Pereira fala. 3 marteladas. O que a gente precisa para a gente viver esse avivamento? Precisamos de um coração quebrantado. Primeira coisa, coração quebrantado. Totalmente dependente e humilde na presença do Senhor. Maravilha. Segunda coisa, um relacionamento horizontal bem resolvido. Um relacionamento horizontal bem resolvido. Para ter esse relacionamento horizontal bem resolvido, a gente precisa ter um relacionamento de alimentação todo dia, através da oração e da leitura da palavra. Então a gente precisa cultivar essa vida de oração e de leitura da palavra. Ó, precisamos de coração quebrantado, precisamos ter um relacionamento horizontal bem resolvido. Para isso a gente precisa ter um relacionamento vertical bem resolvido. Oração e palavra. Gravou? Pegou? Tamo junto? Com a graça de Deus. Pastorzão, nosso desejo é que Jesus Cristo, o nosso Senhor, continue a abençoar a vida de todos os irmãos que estão conosco. Eu peço para que o Senhor encerre esse momento fazendo uma oração por todos que estão aqui. Quero pedir especialmente para que o Senhor ore por aqueles que estão passando por alguma enfermidade. Há pessoas que estão lutando, sejam os que estão acompanhando aqui, ou os parentes, os entes queridos, os amigos daqueles que estão acompanhando. E ore também para que Deus dê sabedoria aos nossos líderes. Hoje foi empossado, né, o ministro da Educação, que é um colega de ministério nosso, colega, reverendo Milton, pedindo para que Deus dê sabedoria, dê destreza, dê excelência ao seu trabalho, muito além de qualquer coisa relacionada à IPB, mas relacionada ao temor a Deus sobre as coisas que precisam ser feitas. Deus o livre mesmo dos Sambalates, dos Tobias, a quantidade de Gezens que possam existir e tentar atrapalhar o seu trabalho. Oremos, pastor, para que Deus avive nosso coração. Deus, estamos aqui e essa palavra que acabamos de ministrar, ela tem que fazer sentido primeiro em mim, na minha vida. Eu preciso dela, eu preciso de depender do Senhor, eu preciso cada dia mais abrir mão das minhas vaidades e confiar totalmente em Ti, ser humilde. Teu filho amado venceu pela palavra as tentações e venceu porque era humilde de coração. Faça-nos parecido com Ele, Pai. Eu também quero pedir que o Senhor esteja avivando a Tua igreja. Nós não queremos de maneira nenhuma que o Senhor faça do nosso jeito. O nosso jeito não é um bom jeito. Nós queremos que o Senhor faça a Tua vontade no meio de nós. Então, se o Senhor quer fazer a Tua igreja vibrar no sentido do Senhor, fazer ser significativa onde está inserida, a honrar mais o Senhor, publicar mais o Teu nome, glorificar mais a Trindade, que o Senhor faça isso no meio de nós. Eis-nos aqui, quebranta-nos, humilha-nos e faça de nós instrumentos nas mãos do Senhor. Também quero pedir que o Senhor alcance bondosa e poderosamente a vida dos nossos irmãos que estão enfermos, que estão passando por lutas, que estão em situações de crise financeira, que estão sofrendo com essa pandemia, que o Senhor, em nome de Jesus, acalme o coração deles, fortaleça a vida deles, abra portas de trabalho para eles e, sobretudo, console o coração deles com a presença linda do Senhor. Por favor, também
nós queremos agradecer pela cirurgia da Joana e que o Senhor a abençoe de tal maneira que ela possa ser totalmente recuperada. Clamamos também pelos enlutados, que a tua bênção, a tua paz, o teu conforto, o teu consolo espiritual seja derramado nesses corações. Clamamos pelo país, especialmente clamando pelo reverendo Milton, que assume a pasta do MEC, que o Senhor possa colocar a tua mão sobre ele, Senhor. Fortalecê-lo, de tal maneira que ele seja mais do que alguém que leve o nome da igreja, que ele leve o nome de Jesus para todo lugar que ele for, mesmo que isso custe caro para ele, mas que ele seja um servo fiel do Senhor e faça a coisa bem certa, porque o Senhor merece o nosso servo. Louvado seja o teu nome, que a tua bênção esteja sobre nós aqui, sobre os que nos assistem e sobre todas as pessoas espalhadas pela terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor, nosso Deus, te abençoe e te guarde, tenha misericórdia da sua vida, e sobre ti ele levante seu rosto, que ele te dê a paz. Não uma paz qualquer, não é uma paz que pode ser comprada, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que guarda a mente e o coração em Cristo Jesus. Tenha uma boa noite, que o Senhor assim te fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Eu vou desligar aqui, vocês vão me dar licença, estou passando. Até domingo, com a graça de Deus, queridos irmãos.